Nessa videoaula faremos a correção da nossa última atividade, que abordava o conceito de subconjuntos. A primeira questão: dado o conjunto A de elementos 0, 1, 2 e 3, utilizando os símbolos está contido e não está contido, relacione os conjuntos a seguir ao conjunto A. Então é para a gente dizer se os conjuntos a seguir, se eles são ou não subconjuntos do conjunto A. Lembrando que para que um conjunto seja subconjunto do conjunto A, todos os seus elementos têm que ser elemento do conjunto A. Vamos lembrar disso. Bem, o item A traz o conjunto de elementos 0 e 2. Observem que os elementos 0 e 2 pertencem ao conjunto A, são elementos do conjunto A. Desse modo, então, o conjunto formado pelos elementos 0 e 2 é subconjunto do conjunto A. E aí a gente escreve, claro, que esse conjunto de elementos 0 e 2 está contido no conjunto A. No item B, nós temos o conjunto de elementos 0, 1, 3 e 4. Se você comparar esse conjunto com o conjunto A, você vai perceber que o elemento 4 ele não é elemento do conjunto A. Se ele não é elemento do conjunto A, eu não posso dizer que todos os elementos desse conjunto são elementos do conjunto A. Desse modo, então, nós temos que o conjunto de elementos 0, 1, 3 e 4, ele não é subconjunto do conjunto A. Dessa forma, se ele não é subconjunto, então escrevo que 0, 1, 3 e 4 não está contido no conjunto A. O item C traz o conjunto vazio. Bem, nós sabemos que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, desse modo, eu já escrevo que o vazio está contido em A. Ou seja, lembrem que eu falei que o vazio podia ser representado pelo O cortado ou pelas duas chaves sem nada no interior. Então, são duas maneiras de você escrever o conjunto vazio que nós temos aí na tela. O item D traz o conjunto de elementos 0, 1, 2 e 3. Se você comparar, esse conjunto do item D é o próprio conjunto A. E nós sabemos que qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo. Desse modo, então, a gente escreve que o conjunto de elementos 0, 1, 2, 3 e 4, na verdade 0, 1, 2 e 3, né? Esqueçam 4, ele está contido no conjunto A. O item E traz o conjunto de elementos 1 e 3. Se você comparar, tanto 1 quanto 3, eles são elementos do conjunto A. Então, desse modo, o conjunto de elementos 1 e 3 é subconjunto do conjunto A. E aí, claro, você escreve que o conjunto de elementos 1 e 3 está contido no conjunto A. A segunda questão. Considerando o conjunto B de elementos, esse círculo, depois vem esse quadrado e por último vem esse quadrado cortado com a cruz. O conjunto B tem 3 elementos. Responda aos itens a seguir. O item A pede quantos subconjuntos o conjunto B possui. Vamos lá então. Nós sabemos que o conjunto B ele tem 3 elementos, né? Observando aí na tela, a gente enxerga 3 elementos. E nós sabemos que dá para você saber quantos subconjuntos um conjunto possui através de uma fórmula. Se eu tenho 3 elementos, o N é 3. Então isso quer dizer que o número de elementos do conjunto das partes do conjunto B, ou seja, o número de subconjuntos do conjunto B, ele é 2 elevado a N. Como N é 3, então ele é 2 elevado a 3, ou seja, 8. Então, com isso, nós temos que o conjunto B ele possui 8 subconjuntos. O item B pede, escreva o conjunto das partes do conjunto B. Ou seja, monte um conjunto com todos os 8 subconjuntos. Vamos lá então, né? Então, escrevendo aqui o conjunto das partes do conjunto B, você coloca P de B igual, abre chaves, comece sempre pelo vazio, que ele é subconjunto de qualquer conjunto, tem 0 elemento, e vá separando por vírgula. Então, peguei o vazio com 0 elemento,
Depois eu pego o conjunto apenas com o círculo, depois o conjunto apenas com o quadrado e em seguida o conjunto com o quadrado cortado por essa cruz. Agora vamos pegar conjuntos com dois elementos. Primeiro eu pego o círculo com o quadrado, depois eu pego o círculo com o quadrado cortado e logo em seguida eu pego o quadrado com o quadrado cortado. Por fim, falta agora colocar apenas o que tem os três elementos. Então pega aí o conjunto que tem os três elementos, círculo, quadrado e quadrado cortado. Está aí então o conjunto das partes do conjunto B. A terceira questão. Dizemos que dois conjuntos A e B são iguais se e somente se todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de A. Ou seja, A é subconjunto de B e B é subconjunto de A. Traduzindo, pessoal, dois conjuntos A e B são iguais se e somente se todos os seus elementos forem iguais entre si. Indicamos essa igualdade, a igualdade dos conjuntos A e B, por A igual a B. Bem, determine os pares de conjuntos iguais. Nós temos a seguir alguns conjuntos e nós vamos dizer quais conjuntos são iguais entre si. Primeiro eu tenho o conjunto A, o conjunto dos elementos X, tal que X é uma cor da bandeira do Brasil. Em seguida eu tenho o conjunto B, o conjunto de elementos 8, 16, 24 e 32. Logo depois o conjunto C, formado pelos elementos amarelo, azul, verde e vermelho. Logo em seguida o conjunto D, formado pelos elementos 1, 2, 4 e 8. Logo após o conjunto E, o conjunto dos elementos X, tal que X são os múltiplos positivos de 8 e menores do que 40. O conjunto F, o conjunto de elementos 8, 16, 24, 30 e 36. O conjunto G, formado pelos elementos amarelo, azul, branco e verde. E ainda tem o conjunto H, formado pelos elementos X, tal que X são os divisores positivos de 8. Bem, nós vamos escrever todos os conjuntos por enumeração. Para quê? Para que a gente possa enxergar qual deles é igual a quem. O conjunto A, que é o conjunto das cores da bandeira do Brasil, escrito por enumeração, vai ficar o conjunto de elementos amarelo, azul, branco e verde. O conjunto B já estava por enumeração, eu só repeti. O conjunto C já estava por enumeração, também eu só repeti. O conjunto D eu vou só repetir porque já estava por enumeração. O conjunto E, que é o conjunto dos múltiplos positivos de 8 menores que 40. Lembrando que os múltiplos de 8 são aqueles números que podem ser divididos por 8. Números positivos, como a questão fala. Então, no conjunto E, nós temos o 8, o 16, 24 e 32. Como é menor do que 40, eu não posso pegar o 40. O conjunto F já estava por enumeração, só repetir. O conjunto G eu também vou só repetir, porque já estava por enumeração. O conjunto H, o conjunto dos divisores positivos de 8, ou seja, o conjunto dos números que dividem o 8. Os números positivos que dividem o 8 são o 1, o 2, o 4 e o 8. Bem, agora que nós já temos todos os conjuntos, os 8 conjuntos escritos por enumeração, dá para a gente comparar. O que a gente pode perceber comparando esses conjuntos? A gente pode perceber que o conjunto A ele é igual ao conjunto G. Ou seja, o conjunto das cores da bandeira do Brasil tem os mesmos elementos que o conjunto G. Podemos perceber ainda que o conjunto B é igual ao conjunto E. Ou seja, o conjunto dos múltiplos positivos de 8 menores do que 40 tem os mesmos elementos que o conjunto B. Continuando ainda, nós temos que o conjunto D é igual ao conjunto H. Ou seja, o conjunto dos divisores positivos de 8 tem os mesmos elementos que o conjunto H. Então, são esses pares, esses 3 pares de conjuntos que são iguais na terceira questão.
A quarta questão da PUC do Rio de Janeiro. Sejam x e y números tais que os conjuntos de elementos 0, 7 e 1 sejam iguais ou seja igual ao conjunto de elementos x, y e 1. Então podemos afirmar que, pessoal, para que esses dois conjuntos sejam iguais, nós sabemos que eles têm que possuir os mesmos elementos. Para eles possuírem os mesmos elementos, já que eu já percebo que tem o 1 nos dois conjuntos, ou o x tem que ser 0 e o y tem que ser 7 para ser igual aos conjuntos, ou o contrário, o x tem que ser 7 e o y tem que ser 0. Bem, independente como seja, de quem seja 0 ou 7, o x ou o y, a gente pode perceber que sempre que eu somar o valor do x com o valor do y, 0 mais 7 ou 7 mais 0 vai dar sempre 7. Desse modo, então, a gente pode afirmar na quarta questão que x mais y é igual a 7 e que o item B é o correto. A quinta questão. Observe os conjuntos. Trago aqui o conjunto A, escrito por compreensão. É o conjunto dos elementos x, tal que x é um número primo e 1 é menor do que x, que é menor do que 10. Ou seja, o conjunto A ele traz os números primos entre 1 e 10. É isso que ele quer dizer. O conjunto B é o conjunto formado pelos elementos 1, 3, 5 e 7. O conjunto C, que está escrito também por compreensão, é o conjunto dos elementos x, tal que x é a solução da equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. E o conjunto D, ele vem através do diagrama de Venn com 3 elementos, 3, 5 e 7. Dados esses conjuntos, agora identifique as sentenças verdadeiras. No item A diz que o conjunto D está contido no conjunto A. Bem, para facilitar é melhor a gente escrever esses conjuntos por compreensão, né? Na verdade por enumeração. Vamos lá então. Então, escrevendo esses conjuntos por enumeração, quando eu digo que o conjunto A ele é o conjunto dos números primos entre 1 e 10, os números primos entre 1 e 10 são 2, 3, 5 e 7. Então, o conjunto A possui esses 4 elementos. O conjunto B já estava por enumeração, só repetir. O conjunto C é o conjunto das soluções da equação x² menos 4x mais 3 igual a 0. Vocês aprenderam como é que resolve a equação do segundo grau no 9º ano. Resolvam essa equação do segundo grau, fórmula de delta e fórmula de Bhaskara, e vocês vão encontrar como soluções dessa equação do segundo grau 1 e 3. Então, o conjunto C ele é formado por apenas 2 elementos, o 1 e o 3. E, por fim, o conjunto D, que estava no diagrama de Venn, tem 3 elementos, 3, 5 e 7. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora observar algumas sentenças e ver então as que são verdadeiras e as que são falsas. A sentença A ela falava que o conjunto D é subconjunto do conjunto A. Ou seja, ela diz que todos os elementos do conjunto D são elementos do conjunto A também. Percebam que o 3 é, o 5 é e o 7 é. Então, a sentença A, D subconjunto de A, é uma sentença verdadeira. D está contido em A. O item B diz que C não está contido em B. Pessoal, para o C não estar contido em B, pelo menos um elemento do C não é para estar no B. Observe o conjunto C, observe o conjunto B. Percebam que o 1 está no C e no B, o 3 está no C e no B. Ou seja, a gente percebe, através dessa análise, que todos os elementos do conjunto C são elementos do conjunto B. Desse modo, então, o C ele é subconjunto do B, ele está contido no B, e a sentença aqui é falsa. O item C fala que o B não está contido em A. Observe o conjunto B, elementos 1, 3, 5 e 7. Observemos o conjunto A, 2, 3, 5 e 7. Dá para a gente perceber que o elemento 1 do conjunto B
ele não pertence ao conjunto A. Desse modo, então, nós temos que o B não está contido em A e a sentença C é verdadeira. O item D. O conjunto D não está contido no conjunto B. O conjunto D tem elementos 3, 5 e 7. O conjunto B tem elementos 1, 3, 5 e 7. Ou seja, percebam que todos os elementos do conjunto D, 3, 5 e 7, também são elementos do conjunto B. Desse modo, então, o D está contido em B e a sentença em questão é falsa. O item E. Conjunto C não está contido no conjunto A. O conjunto C tem elementos 1 e 3, o conjunto A tem elementos 2, 3, 5 e 7. Observemos que o elemento 1 do conjunto C, ele não está no conjunto A. Desse modo, então, a gente pode dizer que o C não está contido em A. E, claro, a sentença E é verdadeira. Por fim, a sentença F diz que o C está contido em D. O conjunto C tem elementos 1 e 3, o conjunto D tem elementos 3, 5 e 7. Observemos que o elemento 1 do conjunto C não pertence ao conjunto D. Desse modo, então, C não está contido em D e essa sentença é falsa. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a questão de subconjuntos e bem como abordava o conjunto das partes de um conjunto.